Olá, estimados, estamos de volta. Eu sou o professor Djalma Cremonese e hoje nós vamos estudar um pensador muito importante na teoria política. Vamos tratar de Edmund Burke, o pai do conservadorismo. Primeira tese é o seguinte: o pessoal argumenta que nas universidades, além da balbúrdia, além de devassidões, nós ensinamos o comunismo. Muito pelo contrário, eu sou da área das ciências humanas, ciências sociais, e principalmente nós trabalhamos com as disciplinas de ciência política, teoria política. E, para dizer bem a verdade, na política 1 e a política 2, nós estudamos mais pensadores liberais e conservadores que propriamente pensadores marxistas ou comunistas. E eu vou apresentar hoje, eu gosto muito desse autor, que é Burke, esse irlandês, que nasceu em 1729 e faleceu em 1797. Então ele viveu aí principalmente na Revolução Francesa e ele é um testemunho ocular dos fatos. Então é um pensador muito chave. Quem passar pelas ciências sociais e não conhecer o pensamento de Edmund Burke realmente não pode estar num curso de ciências sociais. E muitos dos autores conservadores ou aqueles que defendem as ideias conservadoras enxergam no Edmund Burke um principal teórico, um importante teórico, né? E embora nós também tenhamos uma posição no espectro política mais progressista, a gente enxerga virtudes também nesse autor. Então fique com a gente nesta aula, nessa palestra, nesse curso do pensamento conservador contemporâneo, para a gente abstrair aquilo que esse autor traz de bom. Eu tenho visto muitos nossos alunos assim na universidade, de graduação e mais ainda em pós-graduações, mestrado e doutorado, com a seguinte ideia: eu discordo desse autor. Aí eu pergunto assim, quem é o Djalma, quem é o professor Djalma na fila do pão para você contrapor uma ideia de um autor? Olha, primeiramente, muita calma nessa hora. Vamos tentar entender e compreender o autor e as suas ideias, o seu contexto político, social, histórico da sua época e o que ele está defendendo. Para depois, quem sabe, nós não temos essa possibilidade teórica de se contrapor às ideias do autor. Tudo bem que a gente faz uma crítica, assim, olha, eu discordo, sim, dessas ideias, né? Mas a gente vai se contrapor. Vamos tentar primeiro fazer um gesto de humildade, vamos tentar primeiro compreender aquilo que o autor está tentando passar, e por isso que ele é um clássico. É um pensamento que está até nós, hoje as pessoas estão lendo ainda. Quisera nós daqui 50, 100, 200 anos alguém lesse alguma linha, né, daquilo que a gente pensou, alguma linha daquilo que a gente escreveu. Então, uma certa dose de humildade para compreender o autor nos ajuda muito para a gente ir a fundo naquilo. Então, a ideia do Burke, eu não sou especialista em Burke, né? Eu gosto da leitura dele, gosto das ideias dele, a gente aprende muito com as ideias dele. Na verdade, ele traz uma defesa muito interessante dos valores, das conquistas da civilização ocidental moderna. A gente não pode fazer tábula rasa, não podemos jogar a criança junto com a água do banho. Por quê? Porque muitas gerações anteriores deram a vida, construíram, sofreram para consolidar. Então, nós também temos que valorizar as ideias dos pensadores, dos políticos, das lideranças que nos antecederam. E uma responsabilidade também
pelas futuras gerações que virão depois, logo ali na frente, depois de nós. Então vamos lá então, eu vou lançar algumas ideias, eu gostaria que vocês pegassem aí a caneta, pegasse um caderninho, fizesse uma síntese aí, é uma contribuição muito singela minha, mas eu acho que dá para mostrar a chave do castelo do que é o pensamento conservador do Edmund Burke, esse irlandês que vivenciou toda a Revolução Francesa. Então, eu começo dizendo assim que ele é um pensador anti-iluminista. E você sabe que o iluminismo do século XVIII, aliás, todo o século de 1700, o século XVIII, é conhecido como o século das luzes. A supremacia da racionalidade, junto com a racionalidade nós temos avanço da técnica, do progresso, da ciência. Eu acho que aliás, não foi nenhuma escola iluminista, lá tem uma escola iluminista, lá tem outro pensamento. Não, é fruto de um pensamento hegemônico na França, na Inglaterra, em todo o século XVII. Então nós temos aí os enciclopedistas. Lembro de alguns, Rousseau, Diderot, Montaigne, e outros também, né, que são considerados esses pensadores clássicos do iluminismo. A supremacia, né, na verdade, da razão humana sobre as trevas. Quando a gente diz trevas, não é um conceito muito interessante, mas aquele pensamento mais da Idade Média, religioso. Então, essa supremacia. Então, vamos à primeira ideia. Burke se contrapõe um pouco, vê com receio essas ideias iluministas e vai empreender. Interessante dizer que Burke também não vai fazer nenhuma sistematização teórica política, com começo, meio e fim de um tratado, assim como fez Hobbes, Locke, Rousseau, não. São fragmentos, são ideias que a gente lê e entende e que tem sentido. Mas não é nenhum um pensamento teórico concreto, né? Foi considerado um dos primeiros pensadores, então, conservador, mas no aspecto politicamente falando. Ele nasceu em 1729 e faleceu em 1797. E a sua principal obra, que a gente consegue abstrair, quem sabe o próximo vídeo a gente faça mais uma leitura mais pormenorizada da obra, as reflexões sobre a Revolução Francesa, mas essa primeira aula tem apenas uma ideia para mostrar o panorama, as principais ideias do autor. Então, ele publicou essa obra um ano depois da Revolução Francesa, 1790. Todo mundo sabe que a Revolução Francesa foi em 1789. Então, ele percebeu que essa Revolução Francesa, ele mesmo cita, não foi uma revolução propriamente dita, mas foi uma carnificina. Foi motins de rua, assassinatos, guilhotina, um banho de sangue. Isso, de uma certa forma, não aconteceu uma revolução nada planejada, foi luta realmente corpórea, e isso, de uma certa forma, o Burke foi uma testemunha ocular dos fatos e, de certa forma, horrorizou a Burke, né? E ele, propriamente dito, ele era uma pessoa pública, ele, inclusive, pertenceu ao partido Whig, que é um partido mais liberal contra o partido que era mais conservador, aliás, exatamente mais conservadores, que eram os Tory. Então, o Burke era uma pessoa, inclusive dizem que ele foi membro do parlamento, ele participou, né? E ele enxerga a Revolução Francesa como uma ruptura. Isso para Burke não cai bem, né? Ele enxerga como uma ruptura muito radical com tudo aquilo que a civilização moderna construiu, os direitos, a vida, a liberdade, a propriedade. Então ele enxerga quando
o terceiro estado se contrapõe à nobreza, se contrapõe também à igreja, me parece que não é muito bem aceitado, porque ele, de uma certa maneira, enxerga essa ruptura de muito radical. Ele enxerga também, se contrapondo à Revolução Francesa, inserido nesse aspecto do iluminismo, como uma desconfiança com a razão e desconfiança também com tudo aquilo que advém das ciências. Por quê? Ele diz que é muito difícil você ter uma compreensão exata daquilo que é o ser humano. Olha, melhor, ele diz, a condição humana nada mais é do que um tatear no escuro. E não dá para generalizar o que é o ser humano como um todo, diz ele, porque é muito difícil perceber, e nós somos das áreas das ciências humanas, das ciências sociais, e temos a dificuldade de definir, de classificar, porque cada pensador da filosofia enxerga um ser humano, por ora, mais sociável, como é o caso de Aristóteles, ou também mais na era moderna, como Rousseau também, que nasce bom o ser humano, em felicidade, em harmonia, em saúde, mas ao se confrontar também com a sociedade moderna, ele se corrompe, ele gera desigualdade, gera opressão. Outros vão enxergar já a natureza humana como um princípio também negativo, como é o caso de Maquiavel, que toda a natureza humana é ingrata, covarde, mentiroso, dissimulador, e também Hobbes, que é um pensador que enxerga o ser humano também como o homem que é lobo do próprio homem. Então vocês estão percebendo que Burke também está percebendo as contradições e as dificuldades, né, de se estudar propriamente a natureza humana e o que nós somos. Muitas vezes somos altruístas, somos empáticos com a natureza, com o outro, com a sociedade, e por outra forma, também podemos ser seres que completamente fazem preconceitos, destrói, somos violentos com a relação a outros, temos ânsia de poder, de permanecer no poder, e para isso fazemos tudo o que for possível, também o impossível. Então, de uma certa maneira, essa ideia de Burke é interessante, que ele se contrapõe e vê com muita dificuldade essa ciência moderna que está emergindo, e da dificuldade de definir o ser humano, o que ele é propriamente dito. O mundo, ele diz, ele é complicado de entender. Algo ruim pode ser bom e vice-versa. Então é interessante isso, né? Por isso, a melhor estratégia é ser, de uma certa maneira, cauteloso. Por quê? O que nós achamos ruim hoje? Uma situação econômica, política, social ou desvalores, logo ali na frente ele pode se estruturar uma dinâmica não tão ruim e passa a ser boa. E na visão do Burke, vamos tentar entrar na mentalidade dele, a visão dele, ele percebe que o ser humano, os fatos, eles podem mudar. Então é bom uma certa cautela para não assumirmos e não abraçar uma causa que hoje é uma causa boa, mas logo ali na frente ela pode se tornar uma coisa que vai contra também os nossos interesses. Então é muito complicado de entender também as situações humanas e as situações que nós estamos sempre enfrentando. Por isso a cautela, escrevam aí, cautela é importante na visão, né, do Burke. A Revolução Francesa, segundo ele, destruiu tudo, os valores da civilidade ocidental, a vida, a propriedade. De uma certa maneira, foi preciso e decidiram começar do zero. E para ele não é muito interessante essa ideia de começar do zero. Como é que você vai começar do zero sem considerar aquilo que a sociedade, que as pessoas construíram até então? Então veja bem,
e fizeram, de uma certa maneira, a Revolução Francesa, na visão do Burke, eles fizeram uma terra lavada, terra arrasada, como as palavras que ele diz, uma tábula rasa. Então, por isso a dificuldade, né, de nós construirmos tudo a partir da Revolução, todas as revoluções, que é a mudança estrutural daqueles que estão embaixo, vêm para cima, e aqueles que estão em cima são destituídos do poder, de recomeçar tudo do zero, sem considerar também aquilo que os governos anteriores, os políticos anteriores, ou os pensadores anteriores, ou as instituições anteriores criaram como também aspectos da humanidade, né? Da humanidade, defendendo, claro, aquilo que permanece. Então, por isso, ele vê a mudança social com certo teor conservadorístico, né? Uma certa ideia de cautela, de conservador, de forma muito cautelosa, né? E pelo que eu compreendo, assim como... E dá para entender que o Burke não é uma pessoa reacionária. Vocês lembram quando nossos alunos falam assim, o professor é reaça, fulano é reaça. Aí de onde vem a palavra reaça? Vem de reacionário. Vocês me entendem o que é a diferença entre ser reacionário e de ser conservador e de ser revolucionário? São três conceitos diferentes: reacionário, conservador e revolucionário. Então nós vamos tentar entender um pouquinho. Na minha compreensão, lendo o Burke, eu entendi que reacionário há uma certa resistência plana a todas as mudanças. Vocês me entenderam? Reacionário é aquele que tem resistência ao novo, resistência à transformação, resistência a um mundo dialético que se transforma, que vai evoluindo. No sentido que entendemos o reacionário a todos aquele que se opõe a mudanças. Então nós vamos ver depois, no final do curso, da aula aqui, alguns aspectos muito interessantes que nós estamos visualizando nesse momento político que nós estamos vivendo, com um governo que não é muito mais do que conservador, porque conservador, na definição ou no entendimento do Burke, são aqueles que sim mudam naquilo que você precisa para conservar tudo aquilo que você pode ou puder. É interessante, então, você sentar, ouvir os conservadores, porque eles, de uma certa maneira, nós conseguimos aprender deles. Aprender aquilo que eles podem, né, nos apresentar, porque eles querem uma certa mudança, mas com muita cautela, mas valorizando aquilo que nós construímos anteriormente, ou as gerações construíram. Então veja bem que há uma possibilidade de sentar e aprender com os conservadores, que defendem a propriedade, defendem a liberdade, defendem a vida. Isso são valores universais que a sociedade moderna construiu. Agora, o reacionário se opõe. Então, nós vamos ver depois que há uma diferença muito básica no governo que nós estamos vivendo no Brasil hoje, que é um governo não tanto conservador como reacionário. Eu vou mostrar aqui que o governo Bolsonaro tem aspectos de reação a mudanças na família, nos valores, na política, ou na geografia, de voltar àquilo que a gente tinha até então, ou pensava até então, mas não existe mais. Não existe mais, por isso que essa ideia do bolsonarismo, das pessoas que defendem o bolsonarismo, é um retrocesso tão grande que nós poderíamos até debater com os bolsonaristas para ver o que eles realmente defendem, que depois nós vamos voltar aqui. Então, claro que aqui o Burke não chega a ser assim como um Nozick, né? Que o Robert Nozick, ele chega a ser um conservadorismo libertário. Ele é tão radical que enxerga no Estado
algo que impede ele no extremismo liberal. Então o Burke não chega a ser um anti-estadista como é o Nozick. O Nozick é considerado um anarco-liberal, porque tudo que advém do Estado para o Nozick é um entrave. Então ele quer a supremacia de todo projeto estatal para que as empresas, para que a economia se autorregule por si só, que o Estado seja mínimo do mínimo do mínimo, ausente completo, que a saúde estará na mão das empresas, que a educação, que a segurança, a infraestrutura, tudo advém do poder econômico. Então o Nozick é um anarquista liberal, anti-governo completo, e resiste a qualquer tipo de autoridade imposta aos indivíduos. O Burke não chega a esse radicalismo que posterior o Nozick vai entrar. O Burke é um conservador tradicional. Por isso que e aí ele vai à essência daquilo que é a experiência humana, os valores políticos que estão embutidos nas tradições que herdamos. Olha a frase dele: eles nos serviram ao longo dos séculos. Olha que ideia interessante, né? Esses valores, essas conquistas nos serviram. E muito, acho que também uma outra passagem que eu li do Norberto Bobbio, ele pergunta, bom, mas a democracia representativa foi uma luta tão grande, um esforço tão grande que o ser humano empreendeu para conquistar, que seria uma pena que de uma hora para outra a gente abolisse também essa democracia representativa, né? As ideias também que vêm aí do Norberto Bobbio. Então percebe que ele a ideia do Burke é conservar, conservando, conservar conservando. Por isso, nossa compreensão humana é muito limitada para entender o que o ser humano está pensando e vai continuar assim. Então ele enxerga a evolução humana, enxerga o iluminismo, enxerga a ciência de uma certa antipatia. Se contrapõe, então, a questão dos direitos propostos por Locke, que os direitos em John Locke é um produto da razão. Lembro que John Locke defende a ideia que o ser humano já nasce racional, já nasce com os direitos à vida, à liberdade, mas e Burke se contrapõe, diz, olha, eu acho que o Locke é muito teórico, se dá a nível abstrato esses direitos. Então, muitas vezes nós constituímos o artigo 1º da Constituição brasileira. Todo homem, né, todo ser humano é igual perante a lei. E aí você vai ver na realidade que alguns são mais iguais, outros são menos iguais, então há certa desigualdade. Então o Burke está se contrapondo a essa teoria muito famosa que veio antes do Burke, que os direitos em Locke são produtos da razão, que são criados, na verdade, a vida, a propriedade, e o Burke entende que esses direitos são herdados dos nossos antepassados e podem ser transmitidos para a posteridade. Então, embora sendo teóricos, que ele se contrapõe, esses valores são um patrimônio. Na verdade, o Burke está dizendo que tudo aquilo que o ser humano conquistou na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, através das revoluções liberais burguesas, nós não podemos desconsiderar. Não podemos desconsiderar que é um avanço. Mas podemos olhar com crítica. É de um gênero masculino. Sim, é para homens. Esse contrato, já diz o Boaventura de Souza Santos também, né? É masculino, é dominante, para pessoas donos de propriedades, mas também não deixam de ser uma conquista para aqueles burgueses que na época se contrapunham também a uma ideia hegemônica dominante dos nobres da igreja. Claro que depois eles conquistam o poder e se colocam no poder e vão se contrapor e colocar também sobre
a base, explorando e dominando também outra classe que serão os trabalhadores. Mas aí é outro momento. Logo depois vem a ideia marxista, né? Dizer assim, cenário abstrato de direitos universais, eu tenho minhas ressalvas. É um avanço interessante, mas eu me contraponho. São liberdades, de certa forma, diz o Burke, limitadas. Abre aspas. Não apenas entre aqueles que estão vivos. Aqui entra, é uma frase central que vocês vão encontrar em Burke. Nós devemos conquistar os valores não apenas entre aqueles que estão vivos, nós vamos construir, mas entre aqueles que estão vivos e aqueles que estão mortos, porque foram eles que se dedicaram também, mas é aqueles que ainda estão por nascer. Então vamos construir algo novo, considerando o que já foi construído e considerando que logo ali na frente teremos nossos filhos, netos, bisnetos, que vão usufruir dos valores que nós conquistamos. Então é interessante essa ideia, né? Não apenas para nós, mas considerando os antepassados e aqueles que o projeto vindouro que logo estará aí na frente. Então, esse conservadorismo que Burke está tentando dar uma freada e defendendo, eu acho que ele nasce, acho não, tenho certeza, que ele nasce de uma certa ressaca, né? Dessa marola que vem posteriormente o iluminismo. Quando você percebe a história, diz Maquiavel, já é cíclica, ela se repete, mas quando há um avanço muito grande de um determinado progressismo, de avanço, de conquista, logo ali na frente ele dá uma reviravolta em tentar resgatar certos conceitos anteriores mais conservadores. Então, de um certo sentido, esse conservadorismo é, de uma certa maneira, uma ressaca aos avanços do iluminismo. Por quê? Porque ele produz essa... E, de uma certa maneira, eles estão sendo conservadores ao projeto iluminista civilizatório, e por que não dizer, hoje nós estamos também vivendo uma reação conservadora no mundo, nos últimos 10, 15 anos, de avanço a uma globalização, ao avanço à homogeneização, esse projeto que é contrário à McDonaldização do mundo, dos parâmetros. Então, ele produz hoje, e na época produzia, essa reação contrária a esse momento de avanços, né? Então, o momento que a gente vive hoje é muito parecido o momento pós-Revolução Francesa, de que esse homem se contrapõe às ideias, de uma certas formas, libertárias, né, da Revolução Francesa, e que ele está dizendo, nós fomos muito longe, fomos longe demais, nós temos que olhar com cuidado também aquilo que a gente construiu. Então produz uma certa reação contrária às doutrinas que negam o projeto científico e racional do iluminismo, está muito presente na ideia do Burke e, por que não dizer também, está muito presente nas ideias hoje. Então, o surgimento nos últimos 10, 15 anos do separatismo, do fundamentalismo religioso, dos certos nacionalismos, aos apegos tradicionalistas que são fundamentalmente antitéticos ao projeto iluminista, ocorreu lá. Ocorreu logo após a Revolução Francesa. Mas também não dá para dizer que não está ocorrendo exatamente nesse momento. Estamos vivendo, de uma certa forma, uma ressaca, uma marola, uma onda posterior do iluminismo civilizatório. Por isso há muitas pessoas no mundo hoje que rejeitam essa ideia. Pessoas que não se beneficiaram desse projeto iluminista, ficaram fora ou perderam em decorrência desse avanço, pessoas que não se beneficiaram, está muito na crista da onda, novamente, esse pensamento primitivo. Vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade. Tem pessoas hoje que são contrário à união
de casais homossexuais, de casamento homossexuais. Isso, de uma certa maneira, houve um avanço nos últimos 10, 15 anos, das pessoas juridicamente terem direitos iguais frente à lei, duas mulheres, dois homens, junto ao casamento, mas há uma parcela da população que enxerga isso não com bons olhos. Por exemplo, o governo Bolsonaro e seus ministros e as pessoas que apoiam o governo enxergam, é um processo deplorável. Processo de fim do casamento, fim da família tradicional. Como se a família tradicional que você nasceu, que tem lá seus 50 anos, 60, existisse. Hoje, de 4 famílias que existem, apenas uma é aquela família tradicional de pai, mãe e filhos. Uma, um quarto delas. Hoje nós temos família, a grande maioria delas, que são administradas e sustentadas apenas por mulheres. Nós podemos considerar isso que não existe família? Onde uma mãe cuida de 5 ou 6 filhos, é uma família. Porque é trabalho, é sustento, é carinho, é amor. Tem outras famílias que são sustentadas pelo pai e os filhos. Existem famílias. Existe família que são estruturadas de uma forma homossexual, 2 mulheres constituindo uma família, 2 homens. Será que isso é destruição da família? Não, são outras maneiras diferentes de constituir família. E o governo que nós estamos vivendo e os apoiadores desse governo enxergam isso como uma calamidade. Nós temos que voltar ao casamento tradicional como se isso fosse possível. Então vocês estão percebendo que não é um conservadorismo que nós estamos vivendo hoje, mas sim um reacionarismo frente àquilo que foi dado, está dado, e nós não vamos retroceder. Essa ideia tão retrógrada que ela está com os dias contados, porque o processo civilizatório ele avança. Aquilo que éramos em 1700, avançamos muito. Ou nós queremos que as mulheres voltem para casa, trabalhem num aspecto doméstico e que deixem o espaço político apenas para os homens. Vamos voltar, então, antes de 1933 no Brasil, que a mulher não votava. Vamos proibir as mulheres de ocupar cargos no legislativo, no judiciário, na política. É possível isso? Não é, porque o projeto está dado. É o projeto civilizatório de avanços. Então, o bolsonarismo, as ideias que as pessoas têm, é um projeto fracassado, é um projeto ultrapassado que ele não vai se sustentar. A sociedade que nós criamos, ela evoluiu. Por exemplo, a questão do globalismo. Tem pessoas que defendem que um Olavo de Carvalho, o ex-ministro até pouco tempo,